sobre a respeito dos que trabalham extremamente na palavra, que haja um respeito, uma consideração muito forte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Trabalha a palavra. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Amém? Mateus 8, versículo Mateus capítulo 8, versículo 9. Versículo 9. Amém? Esta é a palavra do grande centurião, que ele tinha autoridade para dizer: o meu criado faz isso, e ele faz. Ele vem. Fé. Eu só quero chegar com os irmãos que quando nós entramos na dimensão da reverência, começa a produzir todas essas coisas boas no nosso meio. Vem a autoridade, vem o amor, vem a paz, vem tudo no nosso meio. Quando entramos pela reverência ao nosso Deus, porque nós precisamos de reverenciar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ela veio e adorou e disse: Senhor, socorre-me. O que é adorar? Adorar é prostrar, é reverenciar. E Deus se alegra, Deus se agrada daqueles que prostram diante dEle, daqueles que adoram Ele, daqueles que honram Ele, daqueles que reverenciam Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 20, versículo 20. Adoramos. Faz os seus pedidos. Marcos capítulo 5, versículo 22. Glória a Jesus. Os irmãos do ministério não estão lendo, não? Pode ler, irmãos, os irmãos do ministério. Glória a Jesus. Leia, irmão Gilvan aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 22. Prostou-se aos seus pés. Ao segredo de cada um crente, de cada um de nós, que queremos receber algo do Senhor, da nossa vida, da vida da nossa família, é chegar ao Senhor e adorar o Senhor. Quando nós chegamos nesse patamar, não tem dúvida alguma que Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz que quando Deus enviou o profeta Isaías, e diz a Ezequias, o rei Ezequias, que morrerá e não viverá.
Ezequias virou o rosto para a parede e chorou amargamente a Deus. Quando nós se prostramos, choramos, prestamos toda adoração, prostramos diante do Senhor, Deus imediatamente Ele está pronto para ouvir a nossa petição e a nossa oração. Ele vai te ouvir. Não fique preocupado não, meus amados. Não fique preocupado não. Até no seu quarto, no lugar que você estiver, dentro do ônibus, ou na sua casa, ou no trabalho, no momento em que você prestar adoração ao Senhor, Deus sabe daquilo que você está precisando, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Quando eu estava em 1885, que eu fui operado, passei por uma cirurgia ali no Espírito Santo, né? E fui operado de úlcera. Estava muito ruim mesmo. Estava preparado para passar pela cirurgia. E quando o telefone tocou, o médico disse assim: olha, telefone para você lá do Rio. Eu estava na casa de saúde lá no Espírito Santo, lá em Bom Jesus. Aí disse assim: olha, a sua mãe praticamente está morta. Ela parou o pulso, parou tudo. Então está esperando tirar o aparelho. Naquele momento que eu ouvi o telefone, aí dobrei meu joelho na cama ali e falei exclusivamente com Deus: Senhor, eu não prostrei meu joelho diante do Senhor, adorei o Senhor, e como falei com Deus, falei: Deus, há a possibilidade, Senhor, essa oportunidade, Senhor, dar a minha mãe o fôlego de vida, que o pulso dela está voltando normal. O Senhor pode fazer isso por ela, porque eu não tenho condições de ir lá agora. Eu estava preparado para passar pela cirurgia, não tinha condições de eu ir. Eu ia ver minha mãe mais uma vez. Eu fiz aquela oração imediatamente. Aquela oração, irmãos, ela foi subiu direto na glória. E quando eu acabei de orar, terminei de orar, o telefone tocou outra vez. Olha, a sua mãe já está, o pulso voltou normal, ela está falando. Deus imediatamente, na porção que nós dobramos nosso joelho e prostramos diante do Senhor, porque toda adoração pertence a Jesus. Deus entra com ação em nossa vida. Deus quer entrar com você nessa noite com providência na sua vida. Ele está esperando que você se prostre diante de Deus. Ele está esperando a sua reverência. Ele está esperando que você adore a Ele. Ele está esperando que você dedique a Ele. Ele está esperando que você alguma coisa. E muitas vezes você não fala nada. Ele está esperando que você se mova. Ele está esperando que você fala. Ele está esperando que você prostre diante dele. Eu não sei de que maneira você está passando aqui nesta noite. Eu não sei qual a luta que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade você está passando. Se você está passando por problema financeiro, se você está passando por problema de família. Eu não sei se você está passando por um emprego, se você está desempregado. Eu não sei qual a situação que você tem, mas eu quero de você que falta uma coisa em você. Falta em você prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer te dar vitória nessa noite. E muitas vezes você não recebeu porque você não prostrou diante de Deus. Porque toda reverência pertence a Deus. Quando Moisés saiu da tenda, o povo levantava, ficava de pé olhando Moisés sair. Bíblia até Moisés virar, Moisés pelas costas, aquela reverência. Essa reverência, ela tem que estar aqui na baronesa. Na baronesa. Reverência na igreja, reverência no ministério, reverência um com o outro. Um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. Gênesis capítulo 37, versículo 7. Gênesis 37, versículo 7. Glória a Deus. Dava ele seus molhos, sonhos. Os irmãos sabem que José foi muito humilhado, mas que um dia Deus ia exaltar ele, esses molhos ficar de pé, e exaltar, e reverenciar ele. Os irmãos sabem a luta que José teve. José foi vendido. José, os seus irmãos se humilhavam a ele. Olha o sonhador, vê um sonhador lá, vê um sonhador. José foi humilhado. Mas tudo aquilo que José falou a respeito do molho, que um dia ia cumprir na vida de José. Um dia o molho ia levantar. Um dia o sonhador ia levantar. Eles iam olhar para ele e reverenciar eles. E cumpriu tudo isso aí. Quando José foi para o Egito, foi humilhado, passou aquela luta tremenda. A esposa de Potifar começou a se agradar de José. E José, sempre fugindo do mal. Um dia ela tentou agarrar o José. José saiu fora dela. Ela pegou o José e falou assim: José me agrediu, José me atacou, José queria fazer isso com José. Inocentemente, quando chegou o faraó, José, ela contou o que tinha acontecido. O faraó imediatamente jogou José lá na cadeia, lá na prisão. José foi humilhado. Mas em tudo que José passou, Deus levantou ele. Não importa, meu amado, a humilhação que você está passando, seja no trabalho, talvez seja até na igreja. Até na igreja nós passamos humilhação na igreja, muitas das vezes. Até na igreja você é humilhado. Pastor, será que crente é humilhado na igreja? Ele é humilhado na igreja. É humilhado na igreja. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe com isso não, porque esse Deus que alguém te humilhou, esse Deus vai te levantar. Esse Deus vai te levantar. Não importa a humilhação, importa que você adora, importa que você prode diante de Deus, importa que você reverencia esse Deus poderoso, porque Ele vai te dar vitória. Não importa a humilhação que você está passando. José foi humilhado. Um dia cumpriu o sonho. Os molhos ficaram de pé. Os molhos se humilharam, se reverenciaram a José. Um dia chegaram ao ponto que quando José tomou a governança do Egito, os irmãos dele vieram e prostraram diante de José, reverenciaram José. E esse é o governador, ajoelharam, se humilharam diante dele. E como diz aqui não, ele era o próprio irmão deles, aquele que tinha tanto humilhado. Quer dizer para você, nesta noite, se você está sendo humilhado, não se preocupa, Deus vai te levantar. A Bíblia diz que Deus resiste soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus vai te levantar, seja na área financeira, seja em qualquer área, Deus vai te levantar. Não importa o que você está passando. Você está passando pela prova. Pela prova vai dando glória. Você está passando pela luta você vai dando glória. Você está passando pela humilhação você vai dando glória. Um dia Deus vai te dar vitória. Você vai levantar sua cabeça e vai olhar seus inimigos por debaixo dos seus pés. Você vai olhar assim, tá vendo? O humilhou todo, olha que eu estou, onde você está. Deus vai te levantar. Quando eu lembro essa história, eu lembro daquela história de Mardoqueu e Amã. Amã tinha uma esposa incrédula, ímpia. E Amã determinou que fizesse uma forca para enforcar Mardoqueu.
E Mardoqueu, sempre humilhado, lá na porta do rei. Mas não tem para você ficar lá na porta do rei, não. Fica na porta do rei. É melhor você ficar na porta do rei do que você ficar no outro lado. Um certo dia, e ele passando aquela humilhação, mas sempre prestando honra e sempre prestando reverência ao rei. Rei Assuero. E um certo dia, Amã mandou fazer uma forca. Essa forca, prepara essa forca para enforcar Mardoqueu. E um certo dia, o rei mandou chamar Amã. E o rei falou assim, falou para Amã: a quem nós devemos prestar toda honra, toda homenagem? Amã pensou assim: logicamente que o que vai prestar toda honra vai ser ele, eu. Ele era praticamente o vice do rei. Então você vai lá, pega o chapéu que o rei coloca na cabeça, pega o cavalo que o rei costuma montar, e pega aquela veste, e você vai e coloca em Mardoqueu, e sai puxando o cavalo para a rua fora e dizendo: este é o homem que deve ser honrado. E Amã puxou o Mardoqueu montado no cavalo, e gritando para a rua fora: este é o homem que deve ser honrado pelo rei. Ele humilhou tanto Mardoqueu e foi humilhado. Não importa se o inimigo quer te humilhar, mas Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Toda aquela homenagem foi colocada em Mardoqueu. O chapéu, a roupa, o cavalo que o rei andava. E ele foi puxando Mardoqueu montado naquele cavalo e gritando para a rua fora: este é o homem que deve ser honrado. Isso acontece com quem, irmão? Daquele que se humilha. Isso acontece, irmão, com aquele que reverencia. Isso acontece com aquele que prostra diante do rei. Baronesa entra pelo caminho, adolescente entra por esse caminho, mocidade entra por esse caminho, trabalhador, diaconia entra por esse caminho, ministério entra por esse caminho de reverenciar, de adorar, de aprostar diante do Deus Todo-Poderoso. Porque só Ele merece toda a honra e toda a glória e todo louvor. Só Jeová. Não importa o que você está passando lá no fundo, lá no abismo, lá no poço. Você está cavando um poço e alguém está chegando e entupindo o seu poço. Cava outro. Alguém vai lá e topa o poço que está cavando. Cava outro. E alguém vai lá e topa aquele poço que está cavando. Mas continua cavando. Continua cavando, porque Deus vai te dar vitória. Não importa que você está sendo humilhado, está sendo pisado. Mas lembra que o Jeová vai te levantar. Do lugar que você está, Jeová vai te levantar. Mas não vai levantar nem antes nem depois. Vai te levantar na hora certa. A hora que você não está nem pensando, Ele vai te pegar e te levantar. Glória a Jesus. Não importa o que você está passando, meu irmão. Talvez você está aqui nessa noite, não tem nenhum dinheiro para ir para casa, para comprar uma carne, para comer amanhã. Ou a situação está difícil. A sua luz está sendo cortada, o seu cartão já foi embora, a sua geladeira talvez não encontra água, você está passando por uma moenda, você está passando por um funil, mas não importa, olha para cima e dá glória a Jesus, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar. Não importa, o importante é que Deus vai te abençoar. O mais importante é que nós te humilhamos diante do Senhor e reverenciamos o Todo-Poderoso. Para encerrar, meus amados. Êxodo capítulo 18, versículo 7.
Glória a Jesus. Êxodo 18, versículo 7. Quem leu, quem achou pode ler. Saiu diante do sogro, inclinou e beijou. Inclinou e beijou. O que é? O que é inclinar, hein? Quero aprender uma coisa aqui do ministério aqui. O que é inclinar? Inclinar? Como é que é inclinar? Hein? O que é inclinar? Abaixar? Curvar? Você já viu quando o soldado passa perto do capitão? Ele bate o pé assim, dá uma continência. Isso aqui, o respeito, né? Reverenciando. E eu achei interessante que lá no mundo tem essas coisas. Na igreja ela podia ter essas coisas na igreja. E às vezes não tem com o outro, trata o outro de qualquer maneira. Ah, esse mesmo, se quiser assim e tal. Nada disso. Glória a Jesus. Né? Glória a Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 41. 8, 41, por exemplo. Jairo adorou, prostrou diante do mestre. Mateus está de parabéns, hein? Dos adolescentes hoje você foi campeão. Glória. Seja com todos vós, e comigo também todos digam. Amém. Com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Dá um abraço, irmão, bem forte. E diga: ô meu irmão, que eu te amo.